Boa tarde na presença de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Sejam todos bem-vindos para mais um tempo de curar. Estamos felizes, gratos ao Senhor. Estamos a terminar, fechar a segunda semana. Já com hoje são 14 episódios. Uau! E é só o começo, é só o início. Estamos a finalizar este tempo de reflexão e de ministração sobre a segunda camada da nossa alma, certo? E nós vamos avançando no nome de Jesus. Uma boa tarde na presença de Deus, minha querida irmã Vanessa, tudo bem? Que vençam hoje, amanhã e sempre no poderoso nome de Jesus. Deus os abençoe com todas as bênçãos. Vamos entrando e compartilhando, porque Deus é bom demais. Louvado seja o nome do Senhor. Louvamos o teu nome, papai. Louvamos o teu nome, Senhor. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Eu declaro o renovo do Senhor sobre a tua mente agora. Eu declaro o renovo do Senhor sobre as tuas emoções agora. Eu declaro o renovo do Senhor sobre as tuas vontades agora, no poderoso nome de Jesus. O renovo do Senhor sobre o teu casamento, o renovo do Senhor sobre o teu emprego, o renovo do Senhor sobre a tua empresa, o renovo do Senhor sobre as tuas finanças, sobre os teus estudos, o renovo do Senhor sobre o seu bairro, no poderoso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, no poderoso nome, o nome de Jesus. Receba renovo nesta tarde maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos a entrar um pouco mais cedo. Eu havia na última transmissão relatado que entraria 11h30, mas tive alguns contratempos, certo? E entramos agora meio-dia, uma horinha antes do nosso horário, né, de costume, certo? Porque às 13 horas eu teria que estar em outro lugar, teria um outro compromisso, no poderoso nome de Jesus, e não poderia deixar de estar neste compromisso firmado com Deus e com você. Está a trazer mais uma reflexão e uma ministração neste tempo de curar. Nós estamos em um tempo maravilhoso, favorável do Senhor, onde a palavra do Senhor veio a nós, foi enviada a nós para curar, para libertar. Curar e libertar de todas as aflições, de tudo aquilo que nos aflige, de tudo aquilo que nos entristece, de tudo o que nos bloqueia, nos impede de avançar e de prosperar nesta vida maravilhosa, a vida que nós recebemos de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Como está escrito em Gálatas capítulo 2, verso 20, já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo na carne, na alma, aleluia, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que tanto me amou, que se entregou por mim. Então, é um tempo em que Deus, Ele está a liberar graça, favor, amém? Poder, autoridade, revelação da sua vontade, no nome de Jesus, para que nós vivamos esta vida sem nenhum impedimento, sem nenhuma barreira, sem nenhum empecilho, no poderoso nome de Jesus. Vamos orar. Pai, te damos graça por este tempo favorável, te damos graça, Senhor, por este tempo de curar. Obrigado porque o teu poder, a tua unção está presente para curar. A tua unção está presente para libertar. A tua unção está presente para salvar. A tua unção está presente para renovar. A tua unção está presente para prosperar. Obrigado, Pai. Obrigado pelo seu poder. Obrigado pelo seu Espírito que aqui está. Pela sua presença, a sua palavra e o seu poder. Te agradecemos, ó Pai. No nome de Jesus eu oro
por todos que já estão conectados, todos que se conectarão, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Que este poder seja transmitido, transferido de uma forma extraordinária, sobrenatural, de uma forma que só o Senhor pode fazer. Mesmo através da gravação, estes sejam impactados pela tua presença, impactados pela tua palavra, impactados pelo teu poder, no poderoso nome. Que o Senhor assuma o controle mais uma vez, a autoridade e o domínio. E eu assumo a autoridade de todo espírito conectado neste ambiente, a esta atmosfera, para a glória do Senhor, no poderoso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos compartilhando no nome de Jesus, lembrando que esse tempo de curar está a ser gravado, transmitido ao vivo pelo Instagram, Mateus Pontes _oficial. Você pode estar nos seguindo aqui no Instagram, amém? Para estar recebendo sempre que saírem novas notificações de live, de vídeos, enfim, projetos futuros da parte do Senhor, que é um tempo certo para todas as coisas, e o Pai, Ele vai nos abrindo no tempo determinado, no nome de Jesus. E esta mesma gravação, esta mesma live ficará salva, tá bom? Para você assistir depois, e também será reprisada lá no nosso canal do YouTube. Se ainda não se inscreveu no canal do YouTube, acessa lá, @APNChurch, @APNChurch, sim, é o canal da nossa família, a família APN Church, que é mais do que uma igreja, é mais do que um ministério, nós somos uma família para pertencer. E eu tenho certeza que é o lugar do seu propósito e lugar do seu chamado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então se inscreva, ative o sininho e pode maratonar gratuitamente, tudo aquilo, contemplando e recebendo de tudo aquilo que o Pai tem liberado a nós, tem liberado em nós, tem liberado através de nós. Esse é o nosso desejo, é sempre ser uma bênção a você e a toda a sua família, no nome de Jesus. Vamos ao episódio de hoje. Uau! Nós já viemos em 2 episódios recebendo do Senhor revelação e refletindo nesta revelação de que na justiça própria não opera a justiça de Deus, de que a justiça de Deus não é a justiça humana. A justiça de Deus é diferente da justiça do homem. E que a justiça própria pode estar nos atrapalhando de viver a vida de Deus nessa terra. A justiça própria, a justiça humana, pode estar nos impedindo de receber as bênçãos do Senhor, de receber as promessas do Senhor, aquilo que Ele prometeu a nós, aquilo que Ele prometeu à nossa família. Temos que tomar muito cuidado com a justiça própria. Nós não podemos mais continuar a exercer a própria justiça achando que estamos a exercer a justiça de Deus. Temos que tomar cuidado com as nossas decisões, com a maneira, a forma que nós tratamos os nossos semelhantes. Da forma, da maneira que nós nos dirigimos, que nós fazemos alguma coisa ou deixamos de fazer ao nosso semelhante. Nós não podemos cair neste pecado, nesta transgressão, nesta iniquidade. Nós não podemos mais continuar a exercer a própria justiça. E eu quero te abrir um pouco mais do entendimento no nome de Jesus. Lá em Colossenses capítulo 1, por favor, abra sua Bíblia. Serei bem mais breve no dia de hoje, amém? Visto que é o último episódio, já tratamos de muita coisa sobre este mesmo tema, justiça própria, mas sempre tem algo mais, algo que o Senhor acrescenta, amém? Ele é a fonte de toda sabedoria, de toda ciência, de todo conhecimento. Glória a Deus. Colossenses capítulo 1, verso 16, a partir do 16. Escrito está: porque nele, ou seja, em Cristo Jesus, todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam elas tronos, ou dominações, ou principados, ou potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e
para ele. Verso 17. E ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Esse texto ele nos traz uma revelação maravilhosa de que em Jesus, por meio de Jesus, todas as coisas foram criadas, tanto as espirituais como as naturais. Em Cristo Jesus, todas as coisas foram criadas, as visíveis e as invisíveis. Glória a Deus por isso. Amém? Não somente foram criadas, mas são sustentadas por meio dele. A palavra de Deus diz lá em Hebreus, lá nos primeiros capítulos, que tudo que existe, quer seja natural ou espiritual, é sustentada pela palavra, ou são sustentados pela palavra do seu poder. São sustentadas por Jesus Cristo, pela palavra e poder do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Mas eu quero chamar a tua atenção para seres espirituais que são mencionados nesse texto: tronos, principados, potestades, domínios. Ok? Tudo bem? Tronos. Quando a Bíblia vai falar de tronos são seres espirituais que também levam outro nome, tá? Que esse nome significa exatamente o anterior. Tronos são querubins. Querubins significam tronos. Tudo bem? Assim como principados significam arcanjos. São arcanjos. Arcanjos significam principado. É o oposto, me perdoem. Arcanjos significam principados. Querubins significam tronos. Potestades significam poderes ou domínios, governadores. Nós estamos a compreender, ok? Então, em Cristo Jesus, todas essas coisas, esses seres espirituais, assim como naturais, também foram criados. Porém, devido à corrupção do pecado, a rebelião que houve no céu, ok? O dragão, como está escrito em Apocalipse capítulo 12, rebelou-se, e o dragão e seus anjos, ou seja, tronos, principados, potestades, dominadores, ok? Guerrearam, pelejaram, batalharam contra o arcanjo Miguel e os seus anjos. Ou seja, anjos, que são os tronos, principados, potestades, principalmente os arcanjos, são anjos de guerra, e outros seres ministradores. Eles batalharam, eles guerrearam. Onde eu quero chegar? Que existe um trono de maldade que influencia as pessoas a exercerem a justiça própria. Sim. Existe um trono de trevas caído. De trevas é caído. Que influencia as pessoas a exercerem a própria justiça. A exercerem a própria justiça e não a justiça de Deus. E eu tenho autoridade dobrada para falar sobre este trono, porque este trono, ele é um trono que ele age muito no mês do meu aniversário. Nasci no mês de outubro, mês 10 do calendário gregoriano. E no calendário bíblico é um outro mês. Tudo bem? Mas vamos manter nesse calendário que nós conhecemos. Não tenho tempo aqui para em pouco tempo explicar tudo. Mas eu quero te conduzir ao entendimento, ok? Então, esse trono, ele se apropriou de astros, tá? De planetas, e ele pega carona na frequência, ou seja, na energia, na influência destes planetas, para influenciar a humanidade. O nome deste trono é Temis. Temis. O trono de Temis, que é um querubim caído, tá? Ele busca disseminar a justiça própria. Ele busca influenciar as pessoas, levando-as a agirem na própria justiça e não na justiça de Deus. Tanto que Temis, o símbolo dela, se você fizer uma pesquisa, você vai ver que o símbolo dela é o símbolo da justiça. Aquela mulher com a balança na mão, geralmente com uma mama do lado de fora, né, com a venda nos olhos. Justiça própria. Justiça própria. Ela se mascara, esse querubim caído assume a forma de justiça, porém ela exerce a injustiça.
exerce a injustiça. Tanto que não quer, esse ser espiritual de trevas não quer que nós entendamos isso para sermos livres disso. Então esse ser mantém as pessoas presas em ciclos viciosos, em ciclos em prisões de tempo através da justiça própria. Então muito cuidado, porque existem seres espirituais que se apropriam disso. Aí, debaixo da influência desses querubins caídos de trevas, há principados de trevas, sim, há demônios, seres espirituais de trevas, tá? Principalmente seres de trevas que agem provocando ira, agem provocando discordâncias, divisões, discórdias, né? Agem provocando vitimismo e outras coisas, tá? Então eles agem dessa forma para nos levar a exercer a justiça própria. Na justiça do homem não opera a justiça de Deus. A justiça de Deus é diferente da justiça do homem. É diferente. Para o homem não é, mas para Deus é. Para o homem não merece, mas para Deus merece. Para o homem não é digno, mas para Deus é digno. Ontem nós trouxemos o exemplo de Davi, né? O pai de Davi exerceu justiça própria, escondendo Davi, apresentando só os 7 irmãos dele, né? Os mais velhos, ok? O próprio profeta Samuel, que foi para ungir Davi rei, escolheu um rei, quando olhou o primeiro, bonito, forte, né, charmoso, postura de guerreiro, disse: certamente é este que Deus tem escolhido. Olha, agiu com a justiça própria. Meu Deus do céu. E Deus teve que falar para ele: não é esse. O homem olha para as aparências, mas eu vejo o coração. Glória a Deus, glória a Deus. Nós não podemos caminhar confiando nestes olhos naturais, nem nestes ouvidos naturais, nem nesta boca natural, nem neste olfato natural, nem neste status, mãos e pés naturais. Não podemos ser guiados pelas nossas vistas, pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos. Nós somos facilmente enganados. Facilmente enganados. Aí trocamos o certo pelo errado e o errado pelo certo. E aí ficamos aprisionados em ciclos. Deixamos de usufruir da vida maravilhosa que Deus tem preparado para nós, que Deus tem nos entregue por meio de Jesus. Nós temos que confiar nos sentidos do Espírito, nos olhos do Espírito, ouvidos do Espírito, nariz do Espírito, olfato do Espírito, paladar do Espírito, tato espiritual, a sensibilidade do Espírito. E quando eu falo do Espírito, eu estou me referindo ao Espírito Santo de Deus. O Espírito do próprio Deus que foi enviado para habitar dentro de todo aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Então é através do Espírito Santo que nós temos o discernimento, que nós temos a consciência e nós estamos habilitados para exercer a justiça de Deus. Eu declaro a consciência do Espírito Santo de Deus na sua vida. Eu declaro o discernimento do Espírito Santo de Deus na sua vida. No nome de Jesus, você passa a viver uma vida maravilhosa em liberdade, não mais em prisão. No nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Assim é no nome de Jesus. É no poderoso nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu quero trazer aqui mais um texto bíblico. É uma história, tá bom? Que está lá em João capítulo 4. E nós já vamos caminhando para a ministração no nome de Jesus. A partir do verso 3, escrito está: ele deixou a Judeia, ele quem? Jesus, ok? E partiu novamente para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Nos episódios anteriores nós já estivemos a passar por Samaria em outras situações, ok? Mas novamente tornamos a Samaria aqui. Verso 5. Então ele chega a uma cidade de Samaria que é chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó deu a seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois cansado da sua viagem, assentou-se assim junto do poço.
e era necessário, e era cerca da hora sexta, perto ali do meio-dia. Então veio uma mulher de Samaria para tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse-lhe a mulher samaritana: como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos, não tinham boa convivência com os samaritanos, ok? Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água terá sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Uau! Glória a Deus! Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Eu quero saltar com você, por favor, para o verso 27. João 4, 27. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que ele estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum homem lhe disse: o que tu procuras? Ou, por que tu falas com ela? Oh, Jesus! Vamos lá. Vamos entrar um pouco nessa história. A Bíblia deixa com clareza aqui, aberto a todos, que os judeus não tinham um bom relacionamento com os samaritanos. Os judeus se consideravam uma linhagem pura. Os samaritanos eram uma mistura de judeus com gentios, com povos estrangeiros. E aí nasceu Samaria. Então, eles não se davam bem. Os judeus criticavam os samaritanos achavam os judeus nojentos. Tudo bem? Então, veja só. Preste muita atenção nisso. Jesus, ele chega em Samaria, na cidade de Sicar, uma cidade de Samaria, e ele propositalmente fica junto a um poço, num horário que ninguém saía para pegar água. Ninguém comum, digamos assim, né? Porque uma mulher vinha sempre desse horário. A Bíblia não fala o nome dela, só chama de mulher samaritana. Não é mencionado o nome dela, mas é dito que ela era de Samaria, nascida em Samaria, samaritana. E o Senhor pede água dela. Veja, ali está o Filho de Deus, Jesus Cristo. E ele não age com a própria justiça, ele não age na justiça humana, ele age na justiça de Deus. Ele, sendo judeu, ele se refere e ele pede algo daquela mulher samaritana: me dê água. A mulher samaritana se espantou e questionou: como tu, sendo judeu, fala comigo que sou samaritana? Você está a entender como a justiça de Deus é diferente da justiça humana? Os judeus não se davam bem com os samaritanos, nem os samaritanos com os judeus. Mas Jesus, sendo judeu, Jesus, falou com aquela mulher samaritana. Tratou-a bem, tratou-a com dignidade. Sabe por que aquela mulher estava aí naquele horário? No horário que o sol estava mais quente? Porque ninguém ia nesse horário. Por que ela tinha que ir? Porque aquela mulher já tinha tido vários relacionamentos. Ela tinha possuído vários maridos, 4 maridos. E o que ela estava querendo, estava flertando, nem era dela. Então era uma mulher considerada uma mulher da vida, uma mulher que não tinha caráter. A sociedade, olha só, o próprio povo dela, o povo de Samaria a tratava desta forma. Olha, justiça humana. Mas olha a justiça de Deus manifesta em Cristo. Tratou-a com dignidade. Então ela ia àquele poço sozinha, tirava água para que ninguém a expulsasse, ninguém a apedrejasse, ninguém cuspisse enquanto ela passava, ninguém jogasse água nela, ninguém a maltratasse. Então ela ia quando ninguém estava. Mas quem estava lá?
aquele que carrega a água viva, a água da vida. Meu Deus do céu. Jesus tratou ela com a justiça de Deus. Olha só, aparentemente uma mulher indigna, uma mulher que não merecia respeito, uma mulher que não merecia nem que a palavra fosse dirigida a ela. Isso é justiça humana. Por isso que você não pode confiar nesses 2 olhos que você tem na sua face. Você não pode confiar nesses 2 ouvidos que você tem na sua cabeça. Você não pode confiar no que você sente, no que você está ouvindo, no que você está pensando, no que você quer. Temos que confiar no Espírito de Deus. Jesus, ele não estava ali guiado pela vontade dele, pelos desejos dele, pelos pensamentos dele. Estava ali guiado pelo Espírito Santo de Deus. E é assim que você e eu devemos proceder nessa terra. Glória a Deus. Uau! Jesus estava ali para exercer a justiça de Deus, para ser resposta para aquela mulher. Se você continuar lendo, eu quero te encorajar a ler todo o capítulo. Você vai ver que aquela mulher, quando descobre que ali estava um homem de Deus, um profeta, Jesus Cristo, Rei da Glória, ela começa a fazer perguntas espirituais, certo? E aí, em algum momento dessa conversa, ela pega e diz: quando Cristo vier, ele nos revelará todas as coisas. Aí o Senhor Jesus, nosso maravilhoso, abre a ela, revela a ela, dizendo: sou eu mesmo que estou falando contigo. A partir daquele encontro, a vida daquela mulher nunca mais foi a mesma. A Bíblia diz que aquela mulher que buscava se esconder do seu próprio povo por medo de ser maltratada, ela corajosamente entrou na cidade e começou a anunciar que encontrou a Jesus Cristo. E Jesus Cristo estava ali, distribuindo água viva, dando a água da vida, a qual aquele que bebesse não teria mais sede. E a Bíblia diz que as multidões, as pessoas, toda a cidade saiu ao encontro de Jesus para ouvirem a mensagem, a palavra de Jesus. Olha que coisa sobrenatural, extraordinária. Assim é a justiça de Deus. Aos olhos naturais, é uma mulher imunda, uma mulher cebosa, uma mulher indigna. Mas aos olhos de Deus, uma mulher preciosa, que só precisava ter um encontro com Deus. Só precisava ter um encontro com o homem de Deus. Só precisava ter um encontro com a presença de Deus. E uma vez que teve um encontro com a presença de Deus, quem ela realmente é no espírito, dentro dela, na alma dela, no coração dela, iria se manifestar uma evangelista sobrenatural, que através dela toda a cidade foi ganha. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Para vocês terem uma ideia, até os discípulos que haviam saído para comprar alimento para si e para Jesus, quando retornaram, olharam e criticaram ela. Não quiseram perguntar a Jesus o que aquela mulher queria, o que Jesus estava fazendo, conversando com ela, mas a Bíblia aponta com clareza que eles estavam olhando para a aparência. Eles não estavam olhando para quem ela é, para quem ela era no espírito. Quantas pessoas você e eu tratamos mal, desprezamos, deixamos de ajudar, deixamos de exercer a justiça de Deus, porque aparentemente, porque aos nossos olhos não está arrumadinho, não está arrumadinha, não é? Porque já ouvimos com os nossos ouvidos histórias sobre aquela pessoa, histórias sobre ele, histórias sobre ela, boatos, fofocas. Porque com o nosso olfato nós estamos a sentir cheiro, mau cheiro. Porque não está bem banhado, não está bem banhada, não está bem aciado, não está bem aciada. E com a nossa boca, muitas vezes, ajudamos a disseminar os boatos, as mentiras, as fofocas, as calúnias. E algumas vezes pode até ser verdade. Mas por quê? Por que aquela pessoa está naquela situação? É porque ainda não teve encontro com a justiça de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos terminar com isso. Você e eu, nós somos a justiça de Deus na terra.
Então, quando nós olharmos para alguém, que não seja os nossos olhos, mas os olhos de Deus. Quando nós estivermos a ouvir algo sobre alguém, que não sejam os nossos ouvidos, mas os ouvidos de Deus. E nós demos atenção ao que Deus está falando sobre estas pessoas, e não o que as pessoas estão a falar sobre elas. Quando nós abrirmos as nossas bocas, que não seja para amaldiçoar, que não seja para caluniar, difamar, destruir, matar a reputação, mas que seja para abençoar, para liberar decretos que transformarão a vida destas pessoas. Como Jesus, através dos nossos lábios, a palavra viva, águas vivas possam fluir no nome de Jesus. E quando nós formos tocar essas pessoas, que sejam as mãos de Deus, que seja a boca de Deus a falar, e que sejam as mãos de Deus a tocá-las, e que sejam os pés de Deus a ir ao encontro destas pessoas, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós nos movamos com amor, cheios de compaixão, cheios de misericórdia, e não com a nossa própria justiça. No poderoso nome de Jesus, assim declaro e decreto esta realidade a partir de agora em nossas vidas, em nossa mente, em nossa emoção, em nossa vontade, em nossa vida, em nome de Jesus, o Rei da Glória, no seu ministério, no nome de Jesus, no seu lar, no nome de Jesus, aonde você estiver, para a glória de Deus. Amém? Deixa eu orar agora, ministrando. Eu declaro e decreto que todos os doentes e enfermos, naturais e espirituais, ao som da minha voz e ao estender da minha mão direita, são curados agora em nome de Jesus. É no poderoso nome de Jesus. Recebe a sua cura, recebe a sua liberdade, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Eu quero te fazer um convite, você que é empreendedor, é empreendedora, é empresário, é empresária, ou sente uma inclinação profética, o chamado de Deus na sua vida para empreender, para abrir empresa, ok? Para gerar riquezas através deste nicho, você não pode perder o encontro de hoje, o primeiro encontro de empresários da Bring Church, no nome de Jesus, o Rei da Glória, a partir das 19h30 na Embaixada do Reino, Avenida Nazaré Filgueiras, 2923, bairro Alvorada, ok? Exclusivo, tá? Entrada exclusiva para empresários, empreendedores e aqueles que têm esse sentimento dentro do Espírito, amém? De empreender, de abrir a própria empresa. Então, neste ambiente maravilhoso, nós teremos revelação, poder de Deus, conexão no nome do Senhor Jesus. Um ambiente totalmente espiritual, preparado para trazer dos céus favor de Deus, para que nós sejamos os próximos milionários, no nome de Jesus, bilionários, trilionários desta nação, no nome do Senhor Jesus, com o favor de Deus. Amém? Com o favor de Deus. E quando eu disse nós, eu não sou, tá bom? Eu não sou empresário, eu não sou empreendedor, mas sou um homem de Deus. Um homem de Deus que carrega graça de Deus para trazer sabedoria de Deus para compartilhar. Quantos empresários, empreendedores, certo, estão a ganhar muito dinheiro, mas perdendo saúde, perdendo esposa, perdendo filhos, não é? Perdendo a paz. Quantos estão a conquistar coisas naturais, mas perdendo coisas espirituais, perdendo coisas preciosas. Por isso que o Senhor tem me levantado neste tempo para trazer discernimento, para trazer direcionamento, para trazer graça de Deus no nome de Jesus. Então, você quer saber um pouco mais? 19h30 te aguardo na Embaixada do Reino de Deus aqui em Boa Vista, no estado de Roraima. Não será transmitido, ok? Esse não será transmitido, tá? Será bem privado mesmo, para que nós possamos à vontade estar a ter esse tempo maravilhoso. Que Deus te abençoe com todas as bênçãos no nome de Jesus. Sim, amanhã estaremos de volta às 13 horas no poderoso nome de Jesus. E amanhã tem a Arena da Liberdade. Falarei um pouquinho mais sobre amanhã. Deus te abençoe. Shalom. Shabbat Shalom.